Ó Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Livro do céu, o chamado de Deus, para que a criatura volte à ordem pela qual foi criada. Neste capítulo 13, Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me, diz a Luísa Picarreta, que muitas vezes, após a comunhão, ele, o próprio Jesus, dizia para Luísa Picarreta: tu não poderás realmente se assemelhar a mim senão por meio do sofrimento. Tu não poderás realmente se assemelhar a mim senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo, e tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma, entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir, e que quando eu me fizer sentir novamente, virei para compensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará a força? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém mais, que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou a fazer isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar o teu coração para receber as graças que te destinei, que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de te afligir-te, deverias agradecer-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mal tempestuoso, pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantos maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer isso, parecia que ele estava a me abençoar e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava no meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me
a sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me abençoava, que me havia abençoado, e lhe dizia: adeus, ó Santo Esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam a minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, o fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês. Oh, obras do meu Senhor. Me deem notícias, me digam onde ele está. Falam-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes, alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes, a minha família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes, insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então, eles raramente notavam. Então, neste capítulo, Jesus fala com a Luísa Picarreta, que queria que ela crescesse em humildade, né? Que essa humildade seria como que fosse assim, o cimento, né? Para dar força, o cimento, que é a base, né? Aquela base forte. Imaginemos assim, né? Uma casa tem que ter uma base forte e sólida, né? Quando se inicia as primeiras pedras, digamos assim, né? Aquela parte inicial da construção que vai sentar para que a casa possa depois subir, né? Tem que ser uma coisa bem sólida, bem forte, né? Um fundamento sólido, bem firme, para que a casa possa ser construída assim nessa firmeza e não abanar por qualquer tempestade, por qualquer situação, né? Que possa acontecer, chuva ou inundação, e a casa com essa firmeza não ir abaixo, né? Porque é mais fácil uma casa ir abaixo se não tem esse fundamento sólido, né? As primeiras bases da construção, se não forem sólidas, então a casa tem mais probabilidade, né? De poder desaguar ou com as inundações e assim, né? Não resistir tanto às tempestades. Então, Luísa, Jesus queria fazer isso com a Luísa também, né? Queria que ela tivesse uma solidez muito forte, né? Uma base forte, para que ela fosse sustentada por essa base, né? Ele queria começar com a humildade, queria que ela tivesse aquela humildade assim no mais alto grau, né? Como se fosse assim um cimento, aquilo que ia dar sustentabilidade nela, para poder crescer, né? Depois com outras virtudes e para poder se unir a Jesus, para poder ter aquela firmeza e confiança, porque Jesus até então esteve com ela, ajudando ela, esteve assim com uma presença sensível, né? Se fazia sentir sensivelmente em direção a ela, né? Ela sentia aquela base firme, forte, sentia aquela segurança, porque Jesus estava ali presente, né? Muitas vezes, sensivelmente. Então Jesus agora queria, né, que ela ficasse sem a sua presença sensível, mas que permanecesse na confiança de que Ele estaria sempre ali, né? Não, ela não estaria sozinha, que o Senhor estava ali sempre para ver, não é? Então o Senhor cria
isso da parte dela, né? Essa confiança nele, mas ela se sentia desolada, né? Se sentia amargurada por essa falta de Jesus, né? Jesus falou que estava fazendo isso para o bem dela, era para a fortalecer, né? Estava a sujeitar a ela a alguma aprovação, né? E ele falou que quantas maiores provas, né? Quanto mais ela tivesse sujeita a provas, maiores serão as graças que ele havia de dar para ela, né? Então pediu a ela que tivesse ânimo, que ele depois poderia vir, né? Mas era preciso ele fazer ela passar por aquilo, né? Mas era para não se entristecer, era para se alegrar e agradecer ainda, né? Porque ao fazer ela passar por aquilo o quanto antes, mais rapidamente ela poderia chegar, tipo assim, como dizer, ao porto seguro, não é? Mas ela poderia adquirir tudo quanto Jesus queria que ela adquirisse, né? Para poder então dar os bens que ele preparou para ela, né? Então era preciso fazer ela passar por essas provas. E assim a gente também, né? Muitas vezes passamos por provações, por situações difíceis, às vezes complicadas, e pensamos que Jesus não está lá, que Jesus nos abandonou, que Jesus não está presente. Mas não, Ele está presente. Às vezes é preciso, não é? Que passemos por certas situações. E Jesus sabe, não é? O porquê que faz todas as coisas acontecerem. Tudo é para o nosso próprio bem, para nos fortalecermos, para estarmos sólidos e firmes e fortes. Aquele filho que não vai abaixo, né, por uma pequena coisa. Não. É aquele filho que se mantém, filho, filha que se mantém firme, apesar das situações menos boas que possam acontecer na vida, não é? E ainda mais por permissão de Jesus. Quando Jesus tem um chamado para com alguém, esse alguém passa por algumas provas, né? Sabemos o que passaram também alguns santos, né? Grandes santos que Jesus permitiu que eles passassem por grandes provas, mas era por algo maior que Jesus queria, né? Dar a eles, por exemplo, a Santa Faustina, né? Quem leu o seu diário, quem já leu, sabe o quanto ela também passou, né? De experiências, de provas. Por quê? Porque Jesus queria trazer através dela um bem maior, né? Que é a divina misericórdia, né? Que era um bem que seria não só para ela, mas para o mundo inteiro, né? Que conhecessem a misericórdia de Deus. Então, para que esse bem viesse a público e ao mundo, não foi fácil, né? Ela passou por muitas situações também. Então, assim acontece com muitos santos e com aquelas pessoas que Deus tem um chamado, uma missão, né? Algo que não será só para ela, é um bem que será também para outros. Então, Jesus prepara, né? Para que essa alma seja fortalecida, que ao passar pelas provações e privações de Jesus, não se pudesse ir abaixo, né? Era para se manter firme e forte e agradecer, porque quanto mais se passa por essas situações, conforme Jesus falou aqui, mais graças Ele concede, né? Porque está a preparar ainda um bem maior, né? Então ela precisa de ser fortalecida nessas pequenas provações, né? E é isso que Jesus faz com a alma e fez com Luísa Picarreta também e faz com a gente também, né? Que Jesus quer a alma forte. Jesus quer que a alma reconheça o seu nada, né? Que a alma sozinha, a criatura sozinha é um nada, não pode nada sem Deus, né? Então Deus que nos disponha às situações, né? E quer que a gente se aprofunde na humildade, quer que a gente se assemelhe a Ele, né? Na simplicidade, na humildade. E Ele às vezes permite, não é? Para nos fortalecer, permite mesmo essas privações, né? Tira a consolação, né? Que Ele quer que a alma aprenda, né? A viver não só das coisas sensíveis, mas das coisas insensíveis também, né? Da presença de Jesus quando está, que ela sente, né? Por alguma razão, uma presença, de maneiras que
ela tem aquela segurança, né? Mas Jesus quer também que ela fique sem contar com essa segurança, né? Mas que mantenha a certeza, não é? Que mantenha a certeza que Jesus está lá com ela, apesar dessa privação, né? Dessa graça sensível de Jesus. Jesus se esconde muitas das vezes, não é? Porque quer que a alma se fortaleça, mas que tenha confiança que Ele está ali. Não é para desfalecer e perder a confiança, né? Mas é para se manter firme e forte, sabendo que Jesus está ali. Já não como estava antes, sensível, mas Jesus está ali, não é? Então, são estratagemas de Jesus privando de certas consolações, deixando que a alma passe por algumas consolações, mas é para o próprio bem da alma, não é? Então, mais à frente, nos próximos capítulos, vamos perceber, não é? A intenção de Jesus em fazer a Luísa Picarreta passar por tudo isso, a fazer com que as almas passem por isso, não é? Tem todo um para quê, né? E Jesus quer a nossa fidelidade, mesmo ao passar por esses momentos, né? Amém. Jesus, eu confio em ti.